Oi, professor, tudo certo? Espero que sim. Iniciando aqui a apresentação do nosso segundo trabalho, agora de aprendizagem de máquina não supervisionado. O grupo é composto por eu, o Felipe, o Lucas, o Henrique e o Rodrigo. Antes de começar a apresentação, eu vou dar uma contextualizada aqui. O que é uma aprendizagem de máquina não supervisionado? Basicamente, ele vai receber um conjunto de dados, um conjunto de exemplos não rotulados e vai inferir coisas a partir deles, analisando eles. Ele não tem um objetivo, ele não tem um objetivo explícito, não vai classificar, enfim. Ele vai encontrar os padrões, identificando grupo, relação, anomalia dentro dos dados. Agora, trazendo para o nosso projeto, nossa função aqui seria agrupar os clientes com comportamento de compra semelhante para orientar melhor as decisões de negócio. Explicando um pouquinho o contexto do nosso projeto, a gente pegou um dataset de um varejo online britânico de presentes, que tem. A empresa não tem loja física e ela é do Reino Unido e todas as vendas acontecem pela internet. O catálogo é voltado a itens de presente, com forte sazonalidade ao longo do ano. Muitos compradores eles compram os produtos para revender, o que gera pedido de alto volume, com certeza. E o período analisado foi um pouco mais de um ano, começou 1º de dezembro de 2010 até dia 9 de dezembro de 2011. Aí os números são aproximadamente 541 mil transações registradas, 4.372 clientes únicos e 38 países atendidos. Agora explicando o problema e o objetivo. O problema é que a empresa trata todos os clientes da mesma forma. Não há um rótulo dizendo quem é cliente fiel, ocasional, de risco. Isso acaba deixando lucros que a empresa poderia ganhar futuramente, enfim. Milhares de transações cruas dificultam enxergar os perfis de comportamento dos clientes. E sem a segmentação, as campanhas e o estoque ficam genéricos e pouco eficientes. Aí o objetivo foi agrupar os clientes por comportamento de compra usando clustering. Ele vai apoiar a análise com métrica RFM, que seria recência, frequência e valor monetário, e descrever cada segmento de forma clara e interpretável. E vai gerar insumos para marketing direcionado, a retenção e gestão de estoque. O dataset importado foi do repositório CI de ID352. A gente importou via Python mesmo. São 541 mil linhas, aproximadamente, com 8 atributos, 8 colunas. Seria o invoice no, que seria o número da nota fiscal. O stock code seria o código do produto. O description, que seria a descrição do produto. A quantity seria a quantidade comprada. Invoice date seria a data e hora de transação. E unit price seria o preço unitário. O customer ID seria o identificador único do cliente, que a gente teve que tratar. A gente tinha aproximadamente 25% sem esse Customer ID, a gente teve que tirar, e o country, que seria o país de residência do cliente. Trazendo uma visão geral, a análise exploratória dos dados, são 38 países, como eu já tinha citado anteriormente, 4.372 clientes únicos, 4 mil produtos distintos aproximadamente, e aproximadamente um ano de transações. Aí os valores ausentes seriam o Customer ID, que seria aproximadamente 25%, seria 135 mil nulos. E a descrição tinha 1.454 nulos e tinha algumas ainda com ruído que a gente teve que tratar também. E os pontos de atenção que a gente teve na hora da limpeza, que foram as quantidades negativas, que seriam os cancelamentos. Por exemplo, o cliente compra e cancela depois. A gente tem que analisar isso também. Os preços unitários iguais a zero ou negativo, que seria a devolução, o erro, enfim, acontece um dataset muito grande. Transações sem Customer ID, que a gente precisou tratar também para analisar, porque não adianta a gente analisar todo o contexto se não tem o ID do cliente. E agora a gente também analisou onde estão os clientes e como eles compram. Aí a gente analisou depois os top países que mais fazem transações, e o top 1 foi o Reino Unido mesmo, que é a sede, onde fica mesmo a empresa, online, porque não tem empresa física. E a distribuição numérica foi, a maioria das compras é de pouca unidade, com uma cauda longa de pedidos grandes, seria atacado, né? O preço baixo predomina, outlier valor menor ou igual a zero, vai indicar devolução e ajuste, e tem uma correlação fraca, seria quantity unit price, que as variáveis vão trazer informações distintas, então vai ter correlação baixa. Aqui é o Lucas Gabriel. Eu vou estar trazendo agora aqui sobre o pré-processamento da nossa database. Então, aqui a gente tem as decisões de limpeza de dados, que a gente remove os ausentes de que vai ter, a gente troca o Customer ID
o cliente, a gente também remove os inválidos que tem. Também a gente mantém só a quantidade de precedibilidade e cancela os cancelamentos, outlines e os erros que tem também. E em terceiro a gente cria os atributos, que a gente vai fazer um tratamento para esse outline também. Que aí seria uma decisão de design que a gente usa o método EQE, que a gente marcava uma parcela grande das linhas para outlines e depois a gente removia tudo, falando sobre isso. E a nossa opção escolhida foi, nesse uso, foi o IQR e o CAP. O CAP, a gente limita a quantidade e o preço de unidade por percentual, que a gente remove sem perder nenhuma linha do nosso dataset. E no IQR, a gente marca grande parcela da linha como outlines e depois a gente remove tudo em base dos clientes, né? E aqui temos a transação. A gente faz um agrupamento sobre os clientes, né? Como cada cliente, ele vira 7 atributos de comportamento. Aqui a gente tem, a gente usa a essência, né? Para cada última pilha registrada, que a gente faz o dia de compra que o cliente usou, a frequência que essas transações estão sendo utilizadas e também o valor monetário desses gastos que tem, né? Total de preço. Aí que na pergunta complementar a gente tem total de itens. A gente vai total de itens junto com a média de itens, aí com o preço unitário de cada item e o ticket médio, né? Que seria a média de preço total. Que aí, juntando tudo, a gente faz uma padronização só. Bom, e finalmente a gente chega na fase de modelagem. Aqui nós tivemos 3 abordagens para clusterizar o nosso dataset. Primeiramente, a gente aplicou o K-means, e pelo método do cotovelo, a gente descobriu que o melhor K foi o 4, K igual a 4. Isso tendo testado valores de 2 a 10. Nós treinamos o modelo nas 7 dimensões, né, nas 7 features, e foram gerados 4 clusters bem interpretáveis. Por outro lado, o HDBaseCAM Baseline, a gente definiu o tamanho mínimo do cluster como 40, tamanho mínimo das amostras como 15. Ele foi aplicado diretamente sobre as 7 features, e o resultado foi que a gente obteve 2 clusters válidos e muitos pontos de ruído, cerca de 64%. Finalmente, nós tivemos o HDBaseCAM juntamente com o MAP. O MAP ele reduziu o nosso número de dimensões para 2. E aí o HDBaseCAM foi aplicado sobre a projeção bidimensional que foi gerada pelo MAP. Aqui nós tivemos 33 clusters gerados e 719 pontos de ruído, ou seja, nós obtemos uma granularidade muito alta, isso por conta da quantidade de clusters que foram gerados. Em seguida, nós temos aqui a comparação dos modelos, segundo algumas métricas de validação. Nós temos o Silhouette Score, que basicamente varia de -1 a 1. Quanto maior, melhor ele é. Nós também temos o Davis-Bouldin, que vai medir a similaridade média entre os grupos, e quanto menor, melhor. E, por fim, o índice Kalinske-Harabas, que vai medir a razão entre dispersão inter e intracluster. E aí, quanto maior, melhor, assim como o Silhouette Score. Aqui nós podemos observar na tabela que o HDBaseCAM Baseline foi o com melhor índice Silhouette. Em seguida, nós tivemos, de novo, o HDBaseCAM Baseline com o melhor índice, né, do Davis-Bouldin, já que é o menor. E para o índice Kalinske-Harabas, nós tivemos o UMAP juntamente com o HDBaseCAM. O HDBaseCAM Baseline obteve melhor Silhouette Davis-Bouldin e o UMAP mais HDBaseCAM liderou em Kalinske-Harabas. E qual que é a conclusão que a gente tira disso tudo? Bom, primeiramente a gente tem que deixar claro qual foi o pipeline realizado. Primeiramente nós realizamos uma limpeza dos dados, fazendo o capping dos outliers, obtendo os atributos RFM, realizando a padronização e clustering, isso sem usar rótulos. Em seguida nós tivemos os segmentos interpretáveis. O K-means, por exemplo, ele entregou 4 perfis claros, né? Isso considerando 3.112 ativos, 190 clientes de alto valor, 1.022 inativos e 14 clientes VIPs.
E o UMAP e o HDBaseCAM, eles tiveram o melhor índice Kalinske-Halabás, porém, eles geraram uma granularidade muito alta, né, já que a gente obteve 33 clusters. E disso tudo, a gente pode aplicar no negócio. O marketing pode ser direcionado para o perfil de cliente, a retenção e reativação de clientes inativos, a gestão de estoque pode ser guiada por demanda, e agora o Henrique Pique vai mostrar o código. Então, Henrique Pique, vou falar um pouco sobre o nosso código que a gente fez no Colab. Começando pela análise exploratória já, acho que para trazer as coisas mais importantes, a gente quis trazer, né, para cada coluna, para todo dataset, algumas características, né, algumas estatísticas. Então acho que vale a pena mostrar mais os resultados, né? Então a gente pode ver um resumo aqui de como está o nosso dataset, né, os tipos, né, os valores negativos, ou valores nulos, né? Tem bastante nulo, por exemplo, no Customer ID e um pouquinho aqui. E, bom, a gente pode ver as colunas quantitativas, né? Então, quantidade, unit price, customer ID, que não me interessa muito, mas a gente pode ver essas duas que são mais importantes, né? E a gente percebeu que tem bastante valor discrepante, né? De outlier. Acho que se a gente tivesse mais inserido no meio, né? Se fosse fazer parte de uma empresa que trabalha com isso, se tivesse contexto, a gente poderia saber lidar um pouquinho melhor com isso, para entender se realmente são outliers, assim, que estão muito, se são outliers que fazem sentido, ou se são valores que não fazem sentido. A gente pode ver, tem muito valor ausente, né? Como eu falei, muitos países, e está tudo concentrado no Reino Unido, né? Então, na hora que a gente foi pré-processar, a gente tirou essa coluna porque a gente precisa de colunas quantitativas e, bom, se a gente fosse fazer um hot encoder para 38 países ia ficar muita coluna. Aí no mais a gente viu mais sobre cada coluna também ainda, né? A gente viu a distribuição da quantidade aí, que tinha bastante no começo, poucas no final, né? Que faz sentido. Algumas outras estatísticas mais separadas, os produtos que mais compraram, mas, enfim, no final das contas o que era mais importante mesmo, era a gente poder pensar em agrupar esse dataset por cliente, né? Então, a gente tratou aqui, foi removendo os valores ausentes, valores inválidos, né? Devoluções que a gente não fazia sentido. Então, os valores negativos lá em cima eram devoluções, a gente resolveu tirar, né? A gente calculou o outlier aqui de novo para a gente entender um pouco mais, né? Porque, como a gente suspeitou, tinha bastante. Então, aqui a gente vê que tem 15% e 15% é muito outlier para a gente simplesmente tirar. Então a gente decidiu tirar apenas os que estão acima de 99% dos dados. Então foi uma forma para a gente não excluir tanto outlier e não perder tanta informação. E na hora de agrupar aqui, né, por cliente, que é isso que é o foco do nosso projeto, justamente segmentar os clientes, a gente trouxe algumas colunas novas, né? Tipo recência, frequência, justamente para a gente não perder muito as informações que a gente vai fazer ao agrupar, né? Então a gente fez isso, a gente aplicou o pré-processamento e bom, aí ficou assim, né? Como a gente normalizou os dados, então tá um pouco diferente aí do que a gente poderia esperar. Aí na criação do modelo a gente criou caminhos e pôde ver o número K, né, de acordo com o plot aqui, para a gente escolher através do método do cotovelo, a gente escolheu o número 4. Além disso, a gente foi analisar, né, a gente pôde ver quantas pessoas estão em cada cluster e a característica, né, de cada cluster, né, os valores médios aí de cada cluster. Acho que trouxe uma boa base para a gente poder tomar decisões. HDB Scan a gente fez também a mesma coisa, só que, bom, a gente pode perceber que tem muito outlier, né? Pro HDB Scan, menos um é outlier e tinha muito. Então a gente decidiu aplicar o map para ver se, para diminuir a dimensionalidade, para ver se resultava em alguma coisa mais interessante. Resultou, né, de certa forma, mas foram 32 clusters, então não fazia muito sentido para o nosso projeto. Depois a gente plotou o resultado, né? A gente pode ver aqui, a gente sabe que a gente não pode tomar decisões apenas com as métricas, né, sem entender o contexto, né, da silhueta, por exemplo, que pode favorecer o caminho. E no mais é isso, né? Depois a gente visualizou um pouco sobre os resultados ainda, né? Para cada algoritmo. E além disso, a gente foi plotando para entender um pouco mais, né? E no mais é isso.